Olá, família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam desfrutando de um dia abençoado, de um início de noite, debaixo da graça do Pai. Ou não sei a hora que você vai ver esse vídeo, de uma manhã, enfim. Desde já, é o que eu desejo para você, que você esteja em paz e vivendo a alegria do Eterno, a alegria do Criador. Queridos, eu quero comentar com vocês aqui sobre este assunto. Atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Esses atributos pertencem exclusivamente a Deus. Onisciência, aquele que é único, que tem a ciência de todas as coisas e sonda todas as coisas. Onipresença, o único presente em tudo, em todos. O único que pode estar, não em vários, mas em todos os lugares, ao único tempo. E onipotência, o único que tem todo o poder, o único que tem toda a autoridade, todo o senhorio. Eu tô falando aqui, mas tô ligado aqui no trânsito. Então, como dizia minha avó, é um olho na missa e um olho no padre. Então, querido, esses atributos pertencem ao Criador: onisciência, onipresença e onipotência. Mas eu quero destacar um também, que é a soberania. A soberania de Deus, a soberania do Pai. Se Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele é soberano. E se ele é soberano, ele faz e tem os seus critérios, suas escolhas. Agora, o ser humano, ele quer limitar Deus nessas coisas. Eu estava assistindo uma reportagem de um instrutor de artes marciais, e ele dizia assim, dando uma palestra, ele dizia assim: eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus, eu acredito que todos os nossos caminhos estão traçados por Deus, tudo que irá acontecer está no propósito de Deus, eu acredito nisso, eu tenho convicção disso. E aí eu vi um comentário de uma pessoa dizendo assim: isso aí é sabedoria divina, é porque Deus, ele é onisciente, ele sabe do que vai acontecer. Querido, onisciente, saber do que vai acontecer é uma coisa, que Deus também é. Mas isso não tem a ver com a onisciência, tem a ver com soberania, tem a ver com propósito eterno. Isso tem a ver com a predestinação, escolha prévia de Deus, ou algo que foi decidido sem consultar a vontade do homem, no projeto, na eternidade. Mas infelizmente muitos desprezam a soberania de Deus porque não querem aceitar um Deus soberano que por seus próprios critérios estabeleceu propósitos. Não, irmão, mas Deus ele não predestinou nada, não, porque ele deu livre-arbítrio ao homem. Querido, ou queridos, livre-arbítrio todos nós temos.
na horizontal. Aqui na horizontal todos nós temos livre-arbítrio. Eu gosto de roupa preta. Eu gosto muito de comer uma carne que hoje está muito cara, né? Mas é uma carne que as pessoas geralmente não gostam. Há quem goste, né? Carne charque, né? Carne de sertão. Eu amo carne de sertão. Eu gosto, tá? Então assim, eu tenho a minha liberdade de escolha dentro desse plano horizontal. Mas existem questões que não dependeu de mim, irmão. Não dependeu de você. Um exemplo, você pediu para nascer? Não. Você pediu para ser moreno, escuro, clarinho, ter olhos assim, olhos assados? Não. Você pediu para ser homem ou mulher? Não. Você pediu para que o seu pai fosse aquele, sua mãe fosse aquela? Não. Então isso é o quê? Isso é uma escolha soberana de Deus. Isso não tem a ver com o que você escolheu e porque Deus é onisciente, então Deus... Não, abençoado. Então algumas pessoas dizem assim, olha, se tratando do meio religioso, Deus, Ele já sabe o teu futuro, porque Ele é onisciente, né? Então Deus, Ele vai fazer algo porque Ele já viu lá na frente, a sua onisciência, Ele já viu lá na frente que você obedeceu, que você fez isso, que você fez aquilo, tal. Não, abençoado. Tem esse negócio de Deus ter visto lá na frente. A predestinação de Deus é a espinha dorsal da Bíblia e muitas pessoas desprezam isso. Efésios capítulo 1, vou ler alguns versículos, citar aqui alguns versículos, tá? Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e o mundo ali é o cosmos, né? Antes da criação do cosmos. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do cosmos. Então, quando você lê esse versículo, com os olhos carnais, você vai dizer, como é que Deus me elegeu? Eleger é escolha. É que Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Se não existia nem mundo, nem cosmos, como foi que Deus escolheu? Que critério é esse? É porque Deus, amado, Ele é espírito e Ele é pai do nosso espírito. Deus não tem nada a ver com a carne, Deus é espírito. Ter criado a carne é uma coisa, mas Ele é espiritual e Ele é pai do nosso espírito. Então a escolha dele foi antes dessa matéria, antes do cosmos, antes de tudo isso. Então Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí tá lá, para que, ó propósito, a escolha dos filhos de Deus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5 diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a escolha foi segundo a sua própria vontade, né? Determinação e graça. No versículo 11 de Efésios capítulo 1, diz que Ele nos predestinou segundo o conselho da sua própria vontade. Predestinação, não tem nada a ver com onisciência. É porque Ele é onisciente, é porque Ele é onipotente, onipresente, então ele já viu o que ia acontecer, Ele previu. Não, diz que Ele predestinou, uma escolha prévia. A carta aos Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, é um texto bem lido, né? Bem conhecido. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou o seu decreto. Aí no versículo 30 diz, e aos que predestinou, aliás, aos que conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, observe que a predestinação, abençoados, está em todo o momento bíblico como uma ação soberana de Deus, escolha absoluta dele. Então, o ser humano, ele, cercado de limitações, ele quer entender Deus de uma lógica, de uma forma humana.
Não, porque eu que tenho que escolher, eu que tenho que decidir. Nós temos falado sempre, você que já conhece aqui o nosso canal, as mensagens, ele apelo religioso para aceitar Jesus, aceitar Deus como Salvador, como Pai, isso é coisa da religião. Ninguém apela para Deus, a escolha é dele, a soberania é dele, o propósito é dele, somos quem somos pela graça dele. E nós temos que fazer, louvar, adorar e agradecer por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Como eu falei, não confunda predestinação, uma escolha divina, espiritual, falando de algo eterno, com aquilo que nós temos, que é a liberdade, né, o livre-arbítrio, dentro do nosso padrão humano, na nossa horizontal, tá, abençoado? E tem gente que gosta de misturar as coisas. Ah, então tudo que eu fizer, afinal de contas, está no propósito de Deus. Calma. O que você faz conscientemente, por exemplo, o que é certo, o que é errado, é você que está se responsabilizando. Eu estou falando de algo que não dependeu de você, algo que não foi da tua consciência, não foi da tua racionalidade. Então isso foi propósito e determinação, predestinação do próprio Pai. Como, por exemplo, você crer que você é um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, Paulo escrevendo também aos Romanos lá no capítulo 9, 15, uma palavra que diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. Tá, abençoado? Então fique aqui com essa reflexão e creia nesta palavra de que Ele é quem executou uma obra perfeita, que faz algo tremendo em nossas vidas e que nós, com a nossa limitação humana, nunca iremos compreendê-lo. Paulo também escreve aos Filipenses dizendo que ele é fiel para completar a boa obra que ele começou, né? Então, Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. João Batista também, quando questionado pelos discípulos acerca do crescimento, do avanço do ministério de Jesus de Nazaré, ele disse: é necessário que ele cresça para que eu diminua, porque nada o homem pode receber se do alto não for dado. Pilatos também, no momento que estava julgando Jesus, Pilatos disse assim: você não sabia? Se você apelar, eu posso te libertar aqui dessa situação. Aí Jesus, olhando para Pilatos, Jesus disse: você não teria autoridade se do alto não fosse dado. Ou seja, tudo vem do Pai, tudo vem do Criador, tudo vem do Eterno e não do homem. O homem é um ser limitado que precisa se colocar no lugar de homem e entender que Deus é Deus. Beijo no coração, graça e paz, e até aqui o nosso próximo encontro.